Bom dia! Mais um momento nós vamos passar em oração, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos mais uma vez por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, pelo Senhor nos ajudar, nos fortalecer, nos instruir e nos aperfeiçoar. Nós, Senhor, somos dependentes de Ti e sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso, pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e as nossas atividades durante este dia, para que seja, Senhor, um dia abençoado, cheio da Tua graça e da Tua bênção, que o Senhor Deus nos conceda vitória, Senhor, diante das situações. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós lhe pedimos neste momento que o Senhor venha abençoar aqueles que estão angustiados, entristecidos, que o Senhor Deus possa guiá-los e orientá-los, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nossa meditação está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Hoje nós vamos dar uma pausa acerca de Atos dos Apóstolos e vamos olhar Romanos capítulo 8 a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O capítulo 8 de Romanos fala acerca da ligação em que há entre o homem espiritual e o Espírito Santo. Dentro desse texto nós encontramos a relação também acerca do homem mortal
que peca contumaz, que peca deliberadamente, porque não conheceu ainda a luz do Evangelho. Por isso, vive-se nas trevas, produzindo obras infrutíferas para o pecado. Mas existe uma ligação entre os filhos de Deus e o Espírito Santo. Por quê? Porque esta revelação do pecado só se dá por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado. É o Espírito Santo que abre os olhos do homem e da mulher. Então, só se tem o Espírito Santo aquele que foi convencido que ele era um pecador e que agora ele precisa se estabelecer de forma espiritual. Por isso, o apóstolo Paulo em Romanos expressa isso claramente para nós, que aquele que vive no Espírito vive fazendo obras do Espírito, mas aqueles que vivem no pecado vive fazendo obras para a morte. Então veja só, o Espírito de Deus está em nós, e esse Espírito que habita em nós nos abre o entendimento para nós fazermos aquilo que é bom, aquilo que é benéfico, aquilo que é da vontade de Deus, porque o mesmo Espírito é de Deus. Então, se isto está em nós, se esse desejo de fazer o certo está em nós, quer dizer que o Espírito Santo está nos guiando e nos orientando a um caminho de justiça, de santidade, de integridade, de temor. O apóstolo Paulo, ele então faz esta ponte que existe entre o homem espiritual e o Espírito Santo. Verdade é que sem o Espírito Santo o homem não se torna espiritual. E sem o homem ser espiritual, ele não consegue ter o Espírito Santo. Então, um depende do outro, é uma ponte de duas mãos, uma mão que leva e uma mão que volta, um para o outro. Mas o que nós entendemos aqui, que o Espírito Santo ele está em nós, e este ato dele estar em nós produz em nós então este anseio e este desejo de fazer o que é bom, de fazer o que agrada a Deus. Por quê? Porque hoje, pelo Espírito Santo, entendemos que existe uma lei, entendemos que existe algo que é estabelecido por Deus, que não nos permite fazer algumas coisas. E esta visão quem nos dá é o Espírito Santo. Outrora, muitos de nós não enxergavam o que era pecado, não sabia que aquilo era pecado, porque não tinha o Espírito. Mas hoje, por causa do Espírito, nós conseguimos enxergar o que é certo, o que é errado, o que é da vontade de Deus e o que não é. Diante disso, o apóstolo Paulo então vai dizer que nós recebemos um espírito, mas não de escravidão, mas um espírito de adoção, a qual nós chamamos Abra Pai, ou seja, o Espírito Santo nos dá esta abertura de podermos chegar em Deus e dizer Pai. Se você hoje pode ter um relacionamento aberto com Deus, é justamente por causa disto, por causa de você ter um Pai. O fato de você ter um Pai é por causa do Espírito Santo que está em você. É Ele que faz esta ligação. Eu estou tratando acerca do Espírito Santo hoje porque em Atos dos Apóstolos nós estamos falando muito dele. E é necessário nós tirarmos alguns momentos como o de hoje para tratarmos acerca desta pessoa bendita da Trindade que é o Espírito Santo, que é tão doce, tão meigo, tão poderoso, que é Deus que nos dá horizontes, que nos faz avançar. Olha só que interessante. Esse Espírito que está em nós nos liga ao Pai. É como se o Espírito Santo fosse uma ligação, uma ponte, um contato com Deus. E agora nós podemos nos relacionar com Ele por causa do Espírito Santo.
E ele diz aqui que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Da onde vem a sua convicção de que você é filho de Deus? Você não tem um documento, você não tem algo registrado em cartório, você não teve uma assinatura, você não tem nada de Deus, você só tem um livro, que neste livro está escrito algumas coisas. Mas o que te faz entender no seu interior que você é filho de Deus? O Espírito Santo. Por isso o papel do Espírito Santo, ele é tão importante nas nossas vidas, porque sem ele nós perdemos esta qualificação de filhos. Nós não nos enxergamos como filhos de Deus mais. Então, quem nos faz entender que somos filhos de Deus é o próprio Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. Ou seja, no nosso interior, nós não temos nada para agarrar, nada para palpar, nós não temos nenhum documento, nós não temos nada que nos garanta alguma coisa sólida, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que fala conosco dizendo: você é filho de Deus. O Espírito Santo, ele é muito importante. Ele diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele sejamos também glorificados. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele aplica assim: que se o Espírito Santo testifica no seu interior que você é filho, então logo você vai ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, porque você é irmão de Jesus. É uma ligação que o apóstolo Paulo faz, muito linda e maravilhosa, mostrando a família de Deus, abrindo as portas para nós, criaturas dele. Deus criou Adão, criou Eva, mas em nenhum momento da história ali de Gênesis, Deus os chama de filhos, só imagem e semelhança. Mas quando nós entendemos o porquê disso tudo, nós vemos o Senhor Deus nos agregando agora como filhos e até mesmo sendo co-herdeiros em parte com Cristo Jesus. O que o Senhor Jesus Cristo recebeu de Deus? Ele recebeu a glorificação. O Senhor Jesus recebeu a glorificação de Deus. Em Filipenses vai dizer lá que Deus o exaltou, ou seja, Deus o glorificou acima de todas as coisas. E esta glorificação nós também vamos receber em parte. Nós vamos ser co-herdeiros de Deus por causa do Espírito Santo que está em nós, já que o Espírito Santo é o penhor da promessa, é aquilo que valida a promessa, é aquilo que estabelece a promessa. Então, diante deste texto maravilhoso de Romanos capítulo 8, nós podemos entender: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem nos faz andar em Espírito? O Espírito Santo. E agora, então, nenhuma condenação há sobre nós, porque somos filhos de Deus. Porque entendemos que existe um caminho, porque entendemos que existe uma lei, porque entendemos que existe um temor, porque entendemos que existe uma responsabilidade, porque entendemos que existe esta questão de pai e de filho. Você consegue entender isto, a relação bíblica que tem entre o Espírito Santo e o homem e a mulher? Diante desse texto, então, nós encontramos 3 lições práticas rapidamente aqui para nós fecharmos. A primeira: o Espírito Santo, ele é o agente que te guia. É ele que vai te guiar nas suas escolhas. Então sempre recorra ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajude, me ensine, me mostre o caminho, me dê sabedoria, me faça entender. É o Espírito Santo. Ele está dentro de você. A palavra de Deus diz que você é morada do Espírito. Olha como que ele está tão perto de você.
Segunda lição que nós entendemos é que o Espírito Santo, ele nos capacita a enxergar o pecado. Então, se a nossa visão está ofuscada acerca daquilo que é pecado, significa que estamos perdendo o Espírito Santo. Porque a Bíblia mesmo adverte: não extingues o Espírito Santo. Ou seja, não apagues o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai de uma vez, mas ele sai paulatinamente, ele sai devagar, ele sai assim, de uma forma tranquila, ele vai se saindo, ele vai distanciando. Então devemos atentar para nós como um termômetro. Se eu estou vendo isto não é mais pecado para mim, então eu preciso ter algum contato a mais com o Espírito Santo e com a palavra dele, para que eu possa enxergar o que é pecado, para que eu possa enxergar o que é certo e o que não é. E a terceira lição que nós temos aqui é que o Espírito Santo, ele nos coloca na qualidade de filhos, e nós seremos recebidos no céu como filhos por causa do Espírito Santo. É ele que está resistindo até este momento por cada filho e por cada filha de Deus. Você tem um Espírito Santo para passar com você nas horas difíceis e nas horas de angústias. Ele é o agente consolador para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por este momento da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor Espírito Santo fique conosco, nos ajude, nos guie, nos leve, nos carregue, fique ao nosso lado, pois dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, que você tenha um fim de semana abençoado e até o próximo vídeo, querendo Deus.